Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral 1. Seja bem-vindo ao nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos tratar do tema a formulação newtoniana da relação entre força e movimento. Estudaremos inicialmente as famosas leis do movimento que você certamente conhece lá do seu ensino médio. É daqui a pouquinho. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante, e nessa aula, como anunciamos, vamos tratar da formulação newtoniana da relação entre força e movimento. E para começar o nosso estudo, vamos a uma questão introdutória. Então, observe com atenção a situação física a seguir. Você verá uma série de eventos para serem analisados. Então, observe com atenção. Temos um astronauta e ao fundo uma nave. Então, a partir de determinado instante, o astronauta vai se colocar em movimento. Veja como. Viu aí? Nessa situação, na série de eventos que ocorreram, pergunto: você sabe quais são as três leis físicas ilustradas nessa situação? Pois bem, essas leis foram enunciadas há muito tempo atrás, lá no século XVII, finalzinho, por alguém que nasceu nessa casa e viveu a primeira fase de sua infância no campo. Esse alguém é Isaac Newton, de quem certamente você já ouviu falar. Newton nasceu no calendário gregoriano em 1643 e faleceu em 1727. A primeira obra de grande projeção escrita por ele é a obra que aparece ilustrada nessa capa. Essa obra foi escrita em latim e o título, traduzido para o português, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Na época, filosofia natural era o nome dado ao conjunto de estudos sobre o que hoje nós temos como física, como química e biologia, as ciências naturais, ciências da natureza. Pois bem, essa obra foi publicada em 1687 e nela Newton vai apresentar os famosos princípios ou leis da relação entre força e movimento. Então vejamos os enunciados originais, escritos por ele em latim. Acompanhe. Nessa sequência de 2 páginas da sua obra, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, encontram-se então as 3 leis fundamentais do movimento segundo Newton. Veja lá. Axiomata sive leges motus. Axiomas ou leis do movimento. E aqui estão, primeira lei, segunda lei e a terceira logo à direita acima. Então, vamos começar destacando a primeira lei do movimento escrita por Newton. Lembre-se, foi escrita em latim, então vejamos o original. Veja lá. Lex unum, corpus homini perseverari in status suo, qui essendi vel movendi uniformiter indirectum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illo mutari. Bem, isso é latim, melhor traduzirmos para o português. Então vejamos lá o enunciado original traduzido em português. Primeira lei: todo o corpo continua no seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar o seu estado por forças imprimidas sobre ele. Essa lei nós a percebemos em muitas situações do dia a dia. É o chamado princípio da inércia. Uma situação muito comum que você já deve ter vivenciado é a que vai ser ilustrada agora. Observe. Um ônibus inicia o seu movimento e um passageiro que se encontrava em pé, veja, esse passageiro se sente deslocado para trás quando o módulo da velocidade do ônibus está aumentando. Ele se sente lançado para trás. Essa é uma manifestação da propriedade que chamamos de inércia.
O corpo que estava em repouso relativamente à Terra tende a se manter assim. No segundo caso, que você também já deve ter vivenciado, podemos ter a situação oposta. O valor da velocidade do ônibus diminuindo. E o que o passageiro percebe? Ele se sente lançado para frente. Na verdade, por inércia, o seu corpo, que estava em movimento juntamente com o ônibus em relação à Terra, tende a manter o seu movimento. Newton descreve isso, então, como sendo inércia da matéria, ou seja, a tendência que tem a matéria de manter o seu estado de repouso ou de movimento, a menos que forças hajam sobre ele. Muito bem. Didaticamente, vamos agora ver a terceira lei. A terceira lei se encontra destacada logo acima e à direita. Veja lá. Vamos, de uma vez, colocá-la em português. Temos lá a terceira lei. A toda ação opõe-se sempre uma igual reação. Ou seja, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são iguais e opostas. É o famoso princípio de ação e reação. Também comumente experimentado, vivenciado por nós no dia a dia, como você certamente já experimentou. Agora, vejamos o enunciado da segunda lei, que aparece destacada aqui à esquerda, mais embaixo. Colocando em português, veja lá a tradução. Segunda lei, a mudança no movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Viu aí? É uma lei menos perceptível no cotidiano, a princípio, do que as duas primeiras. Por isso eu a deixei em terceiro lugar. Primeiramente, para compreendermos exatamente o pensamento newtoniano, é preciso traduzir essa ideia que aparece logo de início. A mudança no movimento. O que seria para Newton a mudança no movimento? Os historiadores imaginam que a ideia de mudança no movimento seria mudança na variação da quantidade de movimento, ou então na aceleração de um corpo quando submetido a uma força motora. Então, vamos interpretar o pensamento newtoniano usando um modelo. Nesse modelo, nós temos um disparador, que é uma mola, e um objeto colocado na extremidade livre da mola. Essa mola vai ser encolhida de uma certa quantidade, digamos 10 centímetros, e em seguida o corpo será abandonado. Nessas condições, veja lá, podemos considerar que a mola encolhida exerce sobre o corpo uma força, que será a força motora de intensidade F. Nesse caso, liberando a mola, o que deve acontecer? Uma variação no movimento do corpo. A interpretação que hoje fazemos da segunda lei de Newton traduz essa variação de movimento ao longo de um certo intervalo de tempo como aceleração. Portanto, nesse experimento que simulamos, a força de intensidade F produz aceleração de módulo de valor A. O que acontece agora se nós dobrarmos a deformação na mola? Se ela estava encolhida de 10 centímetros, passamos agora a deformá-la, a encolhê-la de um comprimento igual a 20, o dobro. O que deve acontecer? Pela lei de Hooke, um contemporâneo de Newton, nós sabemos hoje que a força produzida pela mola nessa nova condição será 2F, o dobro da intensidade inicial. E então, liberando o corpo, o que observaremos? Uma variação no seu movimento, no mesmo intervalo de tempo, caso assim queiramos. E essa variação será a mesma? Não. Segundo a lei proposta por Newton, será proporcional à força motora. Então, observe, veja lá. O dobro de força F produziu, então, uma variação de movimento num determinado tempo, que aqui trataremos como aceleração, de valor 2A. Então, veja, essa interpretação do pensamento newtoniano nos leva à seguinte conclusão. A razão entre força aplicada e aceleração adquirida por um determinado corpo é constante. Veja que utilizamos o mesmo objeto no nosso experimento.
Então, força sobre A, no primeiro caso, será igual a 2F sobre 2A no segundo caso. E seria assim se nós triplicássemos a força, teríamos o triplo de aceleração para o mesmo corpo. De tal maneira que o quociente em todos os experimentos força sobre aceleração é, para um dado corpo, constante. Por isso mesmo, essa constante está ligada a alguma propriedade característica do corpo. E essa propriedade, hoje nós a chamamos de massa inercial. Portanto, sintetizando a nossa interpretação da segunda lei de Newton, podemos concluir que um corpo de massa m, submetido a uma força de intensidade F, será capaz de adquirir uma aceleração de valor A, de tal maneira que o quociente força sobre aceleração seja a constante chamada de massa inercial. Podemos escrever uma equação que relaciona esses parâmetros. Força F por aceleração A igual a m, sendo m a massa inercial do corpo, que podemos, então, isolar o valor de A e colocarmos a segunda lei de Newton na seguinte forma matemática. Veja lá. A aceleração adquirida por um corpo é igual à razão entre a força aplicada sobre ele e a sua massa inercial. Viu aí? São esses os enunciados originais propostos por Newton. Mas, atualmente, depois que iniciamos o estudo vetorial, é preciso colocar essas leis originais na forma que usamos hoje. A pista para formularmos em notação atual as três leis do movimento propostas por Newton encontra-se no princípio na sequência das três leis. Por isso, agora, vamos fazer a formulação contemporânea da relação entre força e movimento, usando o que o próprio Newton nos deixou. Então, acompanhe lá. Na sequência das três leis, veja, aparece um corolário, um complemento a elas. E o primeiro corolário traz para nós uma figura geométrica, que é um paralelogramo. Nesse corolário, Newton nos ensina a como somar, adicionar grandezas que hoje chamamos de vetoriais. Fazermos a chamada resultante ou soma de grandezas vetoriais. Isso está aqui destacado no corolário que segue as três leis. E desse modo, vejamos como utilizar em notação contemporânea esse legado de Newton. Então vamos considerar dois vetores F1 e F2 que representam duas forças aplicadas numa partícula que se encontra no ponto O. Note que as direções, as retas sobre as quais essas forças se encontram, formam um ângulo θ. Como Newton nos ensina a traçarmos a resultante, a soma dos dois efeitos dessas duas forças. A regra do paralelogramo se faz da seguinte maneira. Devemos inicialmente, veja lá, acompanhe, traçar um segmento pontilhado paralelo à primeira força, F1. Do mesmo modo, vamos traçar um segundo segmento paralelo à força F2. E desse modo, veja lá, obtemos um quadrilátero, que é, na verdade, um paralelogramo. Os lados opostos pela construção são paralelos. Muito bem, e como obter a resultante desses dois efeitos F1 e F2 de força? Newton nos diz que esse efeito é produzido pela diagonal do paralelogramo, partindo da origem comum das forças. O vetor assim obtido ao longo dessa diagonal, que nós chamaremos de F índice R, é o vetor resultante, portanto, dos efeitos de F1 e F2. Atualmente, nós escrevemos a relação número 1, que descreve, em termos algébricos, isso que foi feito geometricamente. Essa regra do paralelogramo pode ser escrita, então, da seguinte maneira. A força resultante obtida como a diagonal do paralelogramo é igual à soma dos vetores F1 mais F2. Essa é uma relação que nós chamamos de identidade vetorial. E em termos analíticos algébricos,
conhecendo o valor de F1, o módulo, a intensidade de F2 e o ângulo θ entre suas direções, como calcularmos o valor, a intensidade da força resultante? Usando geometria e trigonometria. Aqui temos um triângulo, na verdade dois, gerados pela construção que fizemos. Aplicando-se a lei dos cossenos a esses triângulos, pode-se demonstrar a relação número 2. Veja lá. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais duas vezes o produto F1, F2 vezes o cosseno do ângulo θ. Então, registre as duas relações fundamentais que empregaremos para traduzir as leis como Newton as escreveu. Antes de prosseguir, é preciso criar uma alternativa à regra do paralelogramo. Na verdade, é uma construção geométrica muito semelhante, mas que nos permite, em casos mais específicos, fazermos a soma dos vetores de maneira mais confortável. Vejamos como fazer a regra do paralelogramo de uma maneira geometricamente equivalente. Então, veja lá. Primeiramente, a partir do ponto O, nós construímos o vetor F1. Na sequência, a partir da extremidade de F1, nós desenharemos o vetor F2, mantendo a sua direção, seu sentido, seu módulo inalterados. Então, veja lá no diagrama. A partir da extremidade do final de F1, desenhamos o vetor F2. Note lá, quem será, nesse segundo modo de construção, o vetor força resultante? Será o vetor que unirá a origem do primeiro à extremidade do último vetor, aqui no caso do segundo. Então, veja lá. Unindo-se, então, a origem do primeiro com a extremidade do segundo vetor, teremos, veja, o mesmo vetor força resultante que obtivemos com a regra do paralelogramo. Então, é uma maneira geometricamente equivalente de obtermos a resultante. Essa maneira é chamada de método da poligonal, ou método da linha poligonal. Esse método, então, pode ser aplicado para alguns casos particulares. Vejamos dois. Primeiro caso, note lá os vetores F1 e F2 aqui ilustrados. O que eles têm de particular? Note que eles são paralelos, portanto, têm a mesma direção. E apontam para a direita, portanto, têm o mesmo sentido. São vetores, assim, de mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso, qual é o ângulo θ formado por suas direções? Θ igual a 0 grau. Eles não formam ângulo entre as direções respectivas. Nesse caso, como obter, então, a resultante dos vetores? Note que não poderemos construir o paralelogramo. Por isso é importante o método da poligonal. Vamos utilizá-lo. Observe lá. Desenhamos, então, o primeiro vetor. A partir da extremidade dele, da ponta da sua flecha, desenhamos o segundo vetor. Veja lá. Então, aqui, o vetor F2. Quem será a resultante? O vetor que une sempre a origem do primeiro à extremidade do último. Nesse caso, são dois do segundo. Então, veja o vetor resultante sendo traçado. Viu aí? Nesse caso, é elementar perceber que o valor, o módulo, a intensidade de FR, dado pelo comprimento desse segmento, é exatamente a soma do primeiro segmento com a soma do segundo. Portanto, já podemos adiantar que o valor, a intensidade da força resultante, nesse caso, será a soma das intensidades de F1 com F2. Vamos agora obter isso de maneira algébrica, usando a relação número 2, obtida com a lei dos cossenos. Veja lá como fica. FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais duas vezes F1, F2, cosseno do ângulo formado pelas direções dos vetores. Lembra-se? 0 grau, como identificamos. Cosseno de 0 grau vale 1. Portanto, nesse caso, teremos lá FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, e o terceiro termo resulta em 2 vezes F1 vezes F2.
Agora, lembre-se, a soma desses três termos nos lembra o chamado trinômio quadrado perfeito. Então, f1 ao quadrado mais 2 vezes f1, f2 mais f2 ao quadrado é o mesmo que f1 mais f2 ao quadrado. Então, extraindo-se a raiz, teremos lá fr raiz quadrada do segundo membro. Todo esse segundo membro é f1 mais f2 elevado ao quadrado. E nesse caso, qual será o valor de fr? Note que nesse caso será o módulo de f1 mais f2. Como ambos são valores positivos, são as intensidades das forças, poderemos escrever então, de uma vez, a relação número 3. Força resultante será igual a f1 mais f2. Viu aí? Isso confirma, então, o que obtivemos com a regra da poligonal. Por isso, destaquei que ela é muito útil em certos casos. E temos ainda uma segunda situação particular que aparece com muita frequência. Veja o diagrama. O que temos agora? F1 e F2 são vetores de mesma direção. Preste atenção. Estão sobre a mesma reta, continuam sendo paralelos. A diferença é que F1 aponta para a direita e F2 para a esquerda, ou seja, tem sentidos opostos. Desse modo, esse caso particular é o caso em que os vetores têm mesma direção, sentidos opostos. E aí, como obter a resultante? Bem, inicialmente, vamos identificar o ângulo formado pelas direções. Note lá, o ângulo formado por vetores de mesma direção e sentidos opostos é um ângulo θ de 180 graus. Muito bem, como construir a resultante pela linha poligonal? Usando o procedimento que nós já conhecemos. Então, note lá, desenhamos o primeiro vetor com origem no ponto O. A partir da sua extremidade, da ponta da seta do vetor F1, desenhamos o vetor F2. Note que F2 aponta para a esquerda. Então, a partir desse ponto, desenhamos o vetor F2. Note lá. E quem será o vetor força resultante? Sempre o vetor que une a origem do primeiro, que é F1, até a extremidade, a ponta do segundo ou do último vetor, se for um conjunto com mais de dois vetores. E então, teremos lá a força resultante unindo a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Veja que FR tem a mesma direção de F1 e F2 e o seu sentido é para a direita, sentido da força de maior intensidade. Note também, qual seria a intensidade de FR? É só pensar no comprimento do segmento que representa FR. Esse comprimento é a diferença entre o comprimento maior F1 menos o comprimento menor, nesse caso F2. Vamos obter isso, como fizemos antes, de maneira também algébrica, usando a relação número 2. FR ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais duas vezes o produto F1 e F2, cosseno do ângulo θ. Lembre-se, θ agora é 180 graus. Qual é o cosseno de 180 graus? Menos 1. Desse modo, veja o que teremos. Força resultante ao quadrado igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. O terceiro termo, por conta do menos 1, resulta menos 2 F1 F2. Aqui também temos o quadrado da diferença de dois termos. Também é um produto notável, né? Desse trinômio também, um trinômio quadrado perfeito. Tirando a raiz quadrada, teremos lá FR raiz quadrada do segundo termo. Esse segundo termo, como anunciei, é exatamente F1 menos F2 ao quadrado. Quadrado da diferença de dois termos. Bem, quem será FR? Aqui é módulo da diferença F1 menos F2. Portanto, teremos o resultado número 4. FR módulo de F1 menos F2. Nesse caso, na nossa situação, como F1 tem módulo maior que F2, basta fazer diretamente a diferença F1 menos F2. Agora que já conhecemos
o método geométrico e algébrico para obtermos a resultante de grandezas vetoriais, podemos expressar as leis de Newton numa linguagem mais contemporânea, empregando essas propriedades. Vamos destacar os aspectos dessa formulação. Acompanhe. Primeira lei, expressão atual. O primeiro aspecto que devemos destacar é que o princípio de inércia, caracterizado nessa primeira lei, ele foi gestado na Idade Média. É uma ideia bem anterior a Newton. Nasceu com pensadores da Idade Média. Foi concebido de maneira um pouco mais concreta por Galileu. Proposto de maneira explícita por René Descartes. E, finalmente, teorizado de maneira mais ampla, mais completa, mais consistente por Newton, como vimos lá no enunciado na sua obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Segundo aspecto fundamental é descrevermos a primeira lei usando o conceito de força resultante. Veja lá, aspecto número 2. Uma partícula inicialmente em repouso tende, por inércia, a permanecer em repouso ou, se estiver em movimento, sempre tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme até que sofra ação de força resultante não nula. Viu aí? Então, nessa versão mais atual, acrescentamos às palavras de Newton a ideia de força resultante. Nesse caso, na primeira lei, força resultante não nula. Portanto, caso a partícula não esteja submetida à força resultante, por inércia, ela permanecerá em repouso, se estiver inicialmente em repouso, ou, caso esteja em movimento, permanecerá daí por diante em movimento retilíneo e uniforme, enquanto a força resultante sobre ela permanecer nula, ou seja, igual a zero. Terceiro aspecto importante da nossa concepção atual da primeira lei. Aspecto número 3 é exatamente a concepção de referencial inercial. Que seria ele? É aquele referencial no qual a partícula observada permanece em repouso ou movimento retilíneo e uniforme quando a força resultante sobre a partícula for zero. Esse conceito é extremamente importante quando a mecânica vier mais adiante a ser aprimorada, especialmente a mecânica relativista, da qual Einstein vai se incumbir. Isso, certamente, você verá em seus estudos mais adiante na sua formação. Vejamos agora o quarto aspecto. Quarto aspecto é exatamente a síntese daquilo que tratamos. Se força resultante sobre a partícula igual a zero, assim permanecendo, ela estará em repouso, condição chamada de equilíbrio estático, ou estará em movimento retilíneo e uniforme, a condição que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Viu aí? Esses quatro aspectos é que dão as características da versão atual da primeira lei do movimento, ou princípio de inércia. Vejamos agora como estabelecer as relações contemporâneas para a segunda lei. Primeiro aspecto a ser destacado. Veja lá. A aceleração adquirida por uma partícula é inversamente proporcional à sua massa. Lembra-se? Massa inercial. É proporcional à força resultante que nela atua e tem a direção e o sentido dessa resultante. Essencialmente, é a interpretação que fizemos mais cedo da segunda lei escrita originalmente por Newton. Note que acrescentamos aqui força resultante e a ideia explícita de massa inercial. Pois bem, vamos criar uma imagem 1 que sintetiza essa ideia. Primeiramente, vamos escrever lá a condição que nós temos. Uma partícula de massa m. Sobre essa partícula atuam diversas forças num determinado instante. Suponhamos forças F1, F2 e F3. Pois bem,
como escrever algebricamente a chamada força resultante. Veja lá, força resultante será igual ao somatório, símbolo de somatório, somatório de todas as forças atuantes na partícula. Nesse caso, sendo 3, teremos lá força resultante igual a força 1 mais força 2 mais força 3. Poderíamos ter N forças, então deveríamos fazer a soma vetorial de todas elas. Lembrando, soma vetorial obedece à regra do paralelogramo ou à regra da linha poligonal, como também vimos ensinado por Newton. Suponhamos que façamos o uso dessas regras para obtermos a força resultante aqui representada. O que mais nos diz de importante esse primeiro aspecto? Note lá, a aceleração adquirida pela partícula. Ela, sofrendo a ação de força resultante, adquirirá aceleração. E essa aceleração, veja, deverá ser inversamente proporcional à massa da partícula, dobrando a massa, aceleração igual a metade, e assim sucessivamente, e ao mesmo tempo deverá ser proporcional à força aplicada e, por último, note, terá a direção e o sentido dessa força resultante. Portanto, conhecendo o vetor que representa a força resultante, nós já conhecemos a direção e o sentido da aceleração da partícula. Serão os mesmos. Portanto, veja no esquema. A aceleração adquirida pela partícula terá obrigatoriamente que ter a mesma direção que FR, um vetor paralelo, portanto, e no mesmo sentido. Esse é o aspecto que dá a versão contemporânea do enunciado newtoniano. Um segundo aspecto é a formalização matemática da relação que traduz essa primeira ideia. Então, nosso aspecto número 3. Vejamos lá. A aceleração igual a força resultante sobre massa. Note que, em relação àquela interpretação que fizemos da segunda lei, um pouco mais cedo na nossa aula, não tínhamos os vetores A e FR. Esses são um acréscimo feito posteriormente a Newton, mas a ideia permanece a mesma. O valor da aceleração será obtido como a razão entre o valor, a intensidade da força resultante, dividido pela massa da partícula. Daí, podemos escrever a relação número 5, que é a mais famosa que você vê hoje nos livros didáticos atuais. Então, podemos transpor a massa para o termo que contém A, fazendo o produto. Teremos, assim, força resultante igual ao produto da massa inercial da partícula vezes a aceleração que ela adquire, relação número 5. Aqui cabe uma nota importante. Nota fundamental de cunho historiográfico. A relação número 5 jamais foi escrita por Newton. Você viu, lá no Principia, onde encontramos a segunda lei, não há a expressão algébrica FR igual a MA. Newton certamente nunca usou a expressão número 5. Os historiadores atribuem o uso dessa expressão a algumas décadas depois de Newton, feita por Euler, que é um físico matemático já do século XVIII. Quarto aspecto importante são as unidades do sistema internacional para que nós trabalhemos com a equação número 5. Quais seriam as unidades adequadas para que essa equação seja usada? Então, veja lá. A unidade de força, que aparece como membro à esquerda, terá que ser igual à unidade dada pelo produto de massa por aceleração. Unidade de massa no sistema internacional é o quilograma. Unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. É uma unidade composta. Por isso, costumeiramente, dá-se o nome de um físico ilustre para representar a composição dessas unidades. No caso do sistema internacional, justíssima homenagem. A unidade de força equivalente ao produto quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é chamada no sistema internacional de Newton e o seu símbolo é
N maiúsculo. Esses 4 aspectos, portanto, configuram a nossa expressão atual para a segunda lei do movimento. E a terceira? Vejamos lá. Terceira lei, como expressá-la atualmente com a formalização vetorial. Note que colocamos uma situação do cotidiano, não é? Um patinador, um skatista, ele vai se impulsionar para subir sobre a sua tábua de skate. Então veja lá, o pé empurra o chão. Isso vai configurar para nós um exemplo aplicado de terceira lei. Temos aqui o skatista, veja lá. Aqui ele fará contato com o chão e irá empurrar o piso. Podemos dizer que, nesse caso, o pé do nosso skatista exerce uma ação sobre o solo. O pé empurra o solo. Isso pode ser representado vetorialmente pelo vetor FPS. Veja sua direção, seu sentido e sua intensidade, que é o comprimento desse vetor. Pois bem, o que nos garante mesmo a terceira lei? Havendo ação, haverá obrigatoriamente na situação física uma reação. O solo empurra o pé em sentido oposto, com uma força que podemos representar, como aqui fizemos, como FSP. Note que esses 2 vetores são paralelos, têm a mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos distintos. Muito importante. A ação atua no solo, a reação atua no pé do skatista. Em termos algébricos, sempre valerá a seguinte relação. Veja lá, FSP igual a menos FPS. O vetor FSP igual ao simétrico menos FPS. O que isso significa de concreto? Que os dois têm como iguais a sua direção, mesma reta, a sua intensidade. Porém, o sinal menos nos diz que um vetor tem sentido oposto ao outro. Viu aí? As 3 maneiras de traduzirmos o pensamento newtoniano com a linguagem vetorial moderna. Agora, vamos aplicar as 3 leis fundamentais, conforme acabamos de sintetizar, fazendo alguns exercícios. São ideias físicas importantes para que você assimile os aspectos conceituais que nós apresentamos. Pronto aí? Então vamos lá. Lembra-se da nossa questão introdutória? Agora já podemos resolvê-la. Você sabe quais são as 3 leis físicas ilustradas na situação que apresentamos? Vamos recordar, veja lá. Temos um astronauta, sua nave bem ao fundo, e esse astronauta vai se colocar em movimento, utilizando o seu equipamento, uma espécie de mochila que você já deve ter visto em filmes de ficção, provavelmente. Então reveja a sequência. Viu aí? Podemos identificar 3 eventos nessa sequência, cada um deles relacionado com as leis fundamentais. Vejamos. Qual seria o primeiro evento? Que nós vamos chamar de evento A. Evento A é aquele em que o astronauta aciona o seu sistema de propulsão. Esse gás propelente é ejetado do sistema. Como consequência, o astronauta, o seu centro de massa, fica submetido a uma força que aponta para a direita. Como podemos caracterizar esse evento? Como sendo uma demonstração do par de ação e reação. A massa de propelente sofreu ação e produziu no corpo do astronauta, no conjunto com seu equipamento, uma força de reação. Isso é uma aplicação direta da terceira lei de Newton. Exatamente. Qual seria o segundo evento que nós chamamos de evento B? Exatamente o evento em que o astronauta está submetido à força produzida pelo efeito de reação. Essa força irá dotá-lo de uma aceleração. Portanto, no evento B, nós temos a aceleração do centro de massa do astronauta igual à força resultante produzida no efeito gerado pelo propelente
dividido pelo valor de sua massa inercial. Isso é a aplicação da segunda lei do movimento. E, finalmente, o terceiro evento. O nosso terceiro evento é o evento C. Observou com atenção a sequência? O que acontece após algum tempo? O que acontece é que o propelente se esgota. O astronauta não mais recebe força resultante. E daí por diante teremos assim: força resultante zero. Consequentemente, lembra-se, quando uma partícula, o centro de massa do astronauta, não recebe força resultante, a sua aceleração é zero. Estamos na condição da primeira lei. O astronauta, na verdade, seu centro de massa, adquirirá, como você viu na animação, movimento retilíneo e uniforme, uma vez que nesse instante ele já se encontrava em movimento, ele já tinha velocidade inicial. Portanto, o evento C caracteriza uma aplicação da primeira lei do movimento. Muito bem, viu aí? Interessante, situação que hoje podemos conceber e que demonstra a aplicação e a concretude das três leis nascidas lá no livro publicado por Newton. Vamos a um segundo exemplo, que é a continuação dessa situação física. Veja lá. Um astronauta, esse que acabamos de ilustrar, move-se livremente no espaço. Lembra-se lá no evento C? Com velocidade igual a 4 metros por segundo. Vamos considerar essa a velocidade inicial do astronauta, após o esgotamento do propelente, lá no evento C. Muito bem. Suponha que por alguma origem, que não vem aqui ao nosso problema, esse astronauta fique submetido a 3 forças simultâneas, que nós representamos aqui na imagem 1. Então, força 1, força 2 e força 3. O que queremos saber? Veja lá. Se em t igual a 0, o instante que nós reproduzimos na imagem 1, passam a atuar no centro de massa do conjunto as 3 forças que nós representamos, pergunta-se quais serão os valores da velocidade e do deslocamento que sofrerá o centro de massa do astronauta após 15 segundos? Viu aí? Registrou? No tempo zero, o centro de massa do astronauta tinha velocidade inicial de 4 metros por segundo. Nesse instante, passam subitamente a atuar sobre ele forças F1, F2 e F3. F1 e F2 formando uma direção com um ângulo de θ graus. Daí por diante, o que acontece? Bom, se tivermos força resultante, o nosso astronauta sofrerá aceleração. Por isso a pergunta, qual será a velocidade dele após 15 segundos de aceleração? E qual será o deslocamento? Quantos metros o centro de massa do astronauta irá se deslocar nessas condições? Dados? Adote. As 3 forças que nós identificamos, F1, F2 e F3, vamos considerá-las de igual intensidade, 400 newtons. E o ângulo θ, que define a direção de F1 com F2, vamos medi-lo como sendo 78,4 graus. Então, primeiro passo. Veja lá o esquema de forças trazido aqui para o centro de massa do conjunto. Essa representação nós costumamos chamar de diagrama de corpo livre. Escolhemos um ponto do corpo, geralmente o seu centro de massa, para nele localizarmos todas as forças intervenientes. Então, temos F1, F2 e F3. Qual é o primeiro passo? Lembra-se, para sabermos a aceleração, é necessário conhecer a força resultante. Temos 3 forças. Lembra-se, a regra do paralelogramo vale para 2. Então, temos que começar com 2 e aplicarmos para a terceira em seguida. Vamos começar fazendo a resultante de F1 com F2, usando a regra do paralelogramo que nós já conhecemos. Então, veja, paralela à força F1, paralela à força F2. Temos nosso paralelogramo traçado. Quem é a força resultante? Lembra-se, é a diagonal que tem início na origem comum dos vetores. Portanto, a força resultante, nesse caso, será indicada pelo vetor que aqui aparece.
eu vou chamá-lo de F índice 12. Força resultante obtida com F1 e F2. É a resultante da força 1 com a força 2. É o efeito equivalente à soma dos efeitos de F1 e F2. Muito bem. Como calcular a intensidade F12? Usando a expressão que nós obtivemos mais cedo, não é? Com a lei dos cossenos. F12 ao quadrado, lembra-se? F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, 2 vezes F1, F2, cosseno do ângulo θ. Veja que os valores das forças e do ângulo θ nós conhecemos do enunciado. Basta substituir, então, veja lá. F1, 2 ao quadrado será, as forças têm intensidade 400 newtons, basta substituir. Cosseno do ângulo θ, ele foi medido como 78,4 graus. Na sua calculadora, procurando o cosseno de 78,4, você encontrará aproximadamente 0,20, com 2 algarismos significativos. Agora é fazer a álgebra. 400 ao quadrado mais 400 ao quadrado, 2 vezes 400 vezes 400 vezes 0,20, você vai obter 384 mil. Como é F1, 2 ao quadrado, basta tirarmos a raiz quadrada. Então, veja lá. F12 será a raiz quadrada de 384 mil. Na sua calculadora, você encontrará que F12 vale aproximadamente, com 3 algarismos significativos, 620 newtons. Então, note, esse é o efeito conjunto que as forças 1 e 2 produzem. Podemos substituí-las, portanto, por uma de 620 newtons. É o que vamos fazer na sequência. Note lá. Então, agora, nós temos uma força de 620 newtons para a direita e ainda temos uma terceira de 400 para a esquerda. Com isso, podemos calcular a resultante final do conjunto de 3 forças. Você se lembra? Aqui temos 2 vetores de mesma direção, sentidos opostos. Como calcular a resultante nesse caso? Nós já demonstramos nossa relação número 4. Basta fazer a diferença e tomar o valor absoluto, maior menos menor. Força resultante será F12, 620, menos F3, que é 400 newtons. Substituindo, veja lá, 620 newtons menos 400. E isso nos dá uma força resultante de 220 newtons. Note que esse valor é o valor de força equivalente às 3 que foram aplicadas no conjunto. Portanto, podemos trocar, substituir as 3 por essa força única. Daí o nome força resultante. E o nosso problema agora passa a ser tratado da seguinte maneira. Temos um conjunto de massa M conhecida sobre o qual atua uma resultante, também conhecida de 220 newtons. Qual será a aceleração que esse conjunto passa a receber? Usaremos agora a expressão algébrica da segunda lei. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, como já conhecemos as direções, poderíamos pensar no eixo x, podemos dispensar a relação vetorial e isolarmos o valor de A, que é o que queremos. Então, o valor de A será intensidade da força Fr dividida pelo valor da massa. Como já conhecemos, substituímos. Força resultante, 220 newtons, a massa total do conjunto, astronauta e seu equipamento, foi fornecido no enunciado, 275 quilogramas. Aqui, cuidado. Como fazer o quociente das unidades? Lembre-se que Newton já foi definido. Newton, em termos de unidade, é o produto de quilograma por metro por segundo ao quadrado. Veja que teremos, então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dividido por quilograma. Podemos cancelar a unidade quilograma e resultará metro por segundo ao quadrado, como deve ser. 220 dividido por 275 resulta em aceleração igual a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Essa, portanto, é a aceleração que o centro de massa do conjunto passa a adquirir.
E com esse valor de aceleração, podemos obter a velocidade do astronauta após o tempo que desejarmos. No caso, 15 segundos. Substituindo, teremos então V igual a V0 mais AT. Essa relação nós estudamos lá no movimento unidimensional. Você se lembra? Para uma aceleração constante, que é o caso, vale a relação velocidade final inicial mais aceleração vezes o tempo. Substituindo, teremos então velocidade final. A inicial foi dada no enunciado, 4 metros por segundo, mais a aceleração que obtivemos, 0,8, e o instante em que queremos a velocidade final, 15 segundos. 0,8 vezes 15 é 12, mais 4 resulta em velocidade final após 15 segundos, igual a 16 metros por segundo. Viu aí? Utilizamos a segunda lei de Newton para, a partir do conhecimento da resultante das forças, obtermos a aceleração que essa resultante produz. E com ela, primeira informação que já obtivemos de lucro, de conhecimento da situação física, velocidade final adquirida pelo conjunto. Mas há um último item, lembra-se? Também queremos saber qual o deslocamento ΔX, quantos metros o centro de massa do conjunto se deslocou durante o intervalo de 15 segundos. Para isso, vamos reforçar a ideia. Estamos lidando com uma situação de movimento submetido a aceleração constante, movimento retilíneo uniformemente variado. Se a força resultante permanece constante, a aceleração que ela produz também. E assim, podemos usar, como já sabemos lá do nosso estudo de movimento unidimensional, a relação para deslocamento, variação de posição, x final menos x inicial, ΔX, igual a, lembra-se? Velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo quadrado, dividido por 2. Substituindo os valores, teremos lá velocidade inicial 4, instante 15 segundos, mais aceleração 0,8, tempo, instante em que queremos 15 ao quadrado, dividido por 2. Fazendo-se essa álgebra, nós obteremos ΔX igual a 150 metros. O deslocamento efetuado pelo conjunto sob a aceleração constante, como calculado pela segunda lei do movimento. Viu aí? Aplicações muito importantes que certamente terão uso mais adiante no nosso curso. Então, estudante, chegamos ao final dessa nossa aula de hoje. Gostou da aula? Então, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, como digo sempre, até a próxima aula e bons estudos!